Claro, pastor, para Já, várias vezes. Para entrar na política? Já muitas vezes. A política é correta, gente. A gente sabe que ninguém vive sem a política. Sim. Mas eu não posso transformar o púlpito sagrado da igreja para eu discutir assuntos políticos. Eu acho impressionante isso. Completamente deprimente. Nós temos que ver o nosso país, em especial aqui, o povo evangélico e, mais especial ainda, pastores se alinhando à esquerda. Pastores que estão negociando os seus valores, os seus princípios com o inimigo das nossas almas. Porque a partir do momento que você tenta contrapor a verdade da palavra, você está se alinhando, se adequando ao diabo. E eu vou dizer algo muito sério para você nesse vídeo aqui hoje. Tem muita gente que não sabe, mas constitucionalmente é impossível fechar igrejas evangélicas. Aqui no Brasil é impossível. Nós temos o poder dado pela Constituição. E o diabo, gente, ele sabe exatamente dessas coisas. E como fazer então? Se eu não posso destruir a igreja, se eu não posso fechar igrejas no Brasil, então eu vou me infiltrar na igreja brasileira. Eu vou mostrar aqui no vídeo para você agora o pastor Paulo Marcelo fazendo uma aula de como preparar a mente de líderes, a mente de evangélicos em escolas progressistas. Olha a audácia do inimigo. Ele diz o seguinte: a gente não coloca o nome progressista. Sabe por quê? Porque o nome assusta. E para quem não sabe, a linha progressista é a linha da reforma, das mudanças. Aonde eu quero chegar? O diabo, gente, ele não está preocupado em fechar igrejas. Ele está preocupado em mudar a verdade que nós recebemos. Eles querem mudar a Bíblia, eles querem mudar a forma que nós pensamos, que nós agimos e interagimos com a verdade de Deus. É esse o plano de Satanás. Não saia daí, porque no final desse vídeo eu trago para vocês um posicionamento do pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus relativo a este cenário político. Confere esse vídeo agora do pastor Paulo Marcelo e eu volto já. Reféns de Malafaia e de Macedo, porque nós vamos ter metade das igrejas evangélicas do Brasil alcançadas por políticas públicas e, através disso, também fazer com que elas conheçam também uma palavra de libertação da mentira do fascismo. Como? Criando escolas progressistas de pastores em todo o Brasil. Não tem as escolas que eles fazem, levam os pastores lá? São Paulo, Campinas, Curitiba, enfim, Rio de Janeiro. Fazemos núcleos, não vamos nas cidades, começa com cidades, depois vai para as regiões, vai para os estados. Primeira escola de teologia e tal. Às vezes, evitar de usar o nome progressista, traz a primeiro os pastores, para depois você falar a mensagem que precisa se falar, porque qualquer frase assusta. E para você ter ideia que a situação é tão grave, que existem algumas igrejas evangélicas que estão mudando o seu discurso relativo à ideologia de gênero. É o caso do pastor Ricardo Gondim, que antigamente se posicionava de uma forma completamente diferente e agora um posicionamento novo, progressista. Infelizmente. Confere esse vídeo também. Está na hora do homossexual ter orgulho gay. Ter orgulho gay. Se levantar e dizer o seguinte: eu não devo nada a ninguém, eu sou quem sou. E você diz assim: por que, Ricardo, que é bom a gente se ver de fora? Porque às vezes a gente está numa crise de autoafirmação ou de identidade, se sentindo lixo do lixo, e alguém tem que olhar para nós e dizer o seguinte: você não é um lixo, você não é um promíscuo, você não é um pecador, você é uma pessoa amada de Deus. E quando a gente ouve isso de um olhar de fora, a gente cresce na nossa autoestima, e às vezes somos nós os primeiros que tem que olhar para nós mesmos de fora e dizer: você é alguém. Vocês estão vendo o que está acontecendo no nosso país? O pastor José Wellington fez uma convenção assinando um documento pedindo que houvesse punição para os pastores que se alinhassem à esquerda e tivessem práticas esquerdistas. E é claro, está totalmente coerente. Se você olha a Bíblia Sagrada como uma regra de fé, você não tem que lutar contra a Bíblia. Se você não quiser estar inserido numa igreja que defenda os padrões da palavra, saia da igreja. Simples assim. E detalhe, as pessoas começaram a maiar essa convenção e a atitude do pastor José Wellington.
E também, para você ter ideia como o diabo trabalha, eles começaram a atacar Michele Bolsonaro pela sua sintonia com os evangélicos, pelos eventos que foram feitos no Palácio da Alvorada, dentre outros trabalhos, cultos, vigílias, etc. Mas poucas pessoas, para ser mais sincero, eu não vi ninguém estar falando de Janja, a esposa de Lula, que fez uma exaltação aos orixás, dizendo que eles representam ela. Quer dizer, um lado nós vemos alguém exaltar Deus, o outro lado vemos alguém exaltar os orixás, e as pessoas não estão nem aí. Infelizmente, é inversão de valores. É o que disse Isaías no capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam o bom de mal e o mal de bom. E aí, a gente já sabe o que vai acontecer. Eu trouxe essas informações para você ter ideia do que estamos vivenciando no nosso país. Eles querem mudar a Bíblia. Eles querem acabar com a fé brasileira. E é claro que eu estou ciente que a nossa guerra não é contra a carne e sangue. São contra os principados, contra as potestades malignas. E nós sabemos que essa vitória é do povo de Deus. E ainda digo mais, para concluir, em Apocalipse 22, 19, ai daqueles que tirarem um tio da palavra do Senhor. O Senhor apagará o nome deles do livro da vida. E você acha que não é isso que o diabo quer? Para o diabo, quanto mais pessoas ele levantar em oposição à verdade de Deus, será mais vidas que perderão sua salvação. O diabo está tramando. Vamos abrir os nossos olhos. Se você está numa igreja que tem um pensamento progressista, um pensamento de mudança da Bíblia, preste atenção. Ore para que Deus te direcione. Se você será instrumento dentro desse lugar, continue. Se Deus te ordenar para sair, saia. Mas não perca a sua essência. Deus tem o melhor para você. Confere agora essa palavra abençoada do pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Então, eu disse ao pastor Djani que nós estamos em uma crise de caráter, que as pessoas elas estão perdendo a credibilidade em líderes. Eu vi o senhor falando isso numa mensagem de religião e política. A igreja ela nunca foi instrumento para esse lado. A igreja ela tem que ser orientada para o espiritual. Nós temos que orientar a questão correta. A política é correta, gente. A gente sabe que ninguém vive sem a política. Sim. Mas eu não posso transformar o púlpito sagrado da igreja para eu discutir assuntos políticos. Tem irmão que colocou lá no meu site, quando eu falei isso, dizendo assim: hoje a gente tem que falar de política para não perder, amanhã nós não poder falar de Jesus. E eu pergunto, e como os mártires falavam de Jesus, quando o Império Romano dominava? Uhum. E como Paulo falava de Jesus quando Nero era imperador? Porque a questão é que nós estamos tentando levar a política para a religião. Aí é que está a coisa errada, muitos não estão entendendo é isso. Nós temos que discutir assuntos de política, sim. Mas a igreja, o púlpito, é o lugar da palavra de Deus. Agora eu posso, em reuniões seculares, em reuniões particulares, falar sobre como a igreja votar, como você pode atuar na vida pública. Porque se você chega lá, eu crio meu partidarismo, tu vota em fulano, fulano vota em outro. Quando a igreja tem muitos membros que votam naquele candidato e o pastor dá o apoio, a igreja gosta. Mas outro grupo que não gosta, não vai estar com o pastor. Por isso que o pastor ele tem que se posicionar nessa questão. A partidária. Isso, senão vai criar confusão.